Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos ter o primeiro episódio da série das viagens confinadas. Tchau, Lisboa! O conceito vai ser eu contar-vos quase como se fosse uma história as viagens que eu já fiz. É assim uma maneira de eu partilhar convosco as minhas viagens agora numa altura em que estamos confinados e não podemos viajar, que é uma das coisas que eu mais adoro fazer. Vamos começar pela primeira, que foi Bordeus. Eu pus uma sondagem no Instagram para vocês escolherem e este foi o vencedor e até calhou bem porque agora, como Bordeus foi a última viagem que eu fiz antes do Covid, que foi em dezembro de 2019, agora posso fazer por ordem cronológica a andar para trás. Queria também dizer que nesta série não vamos conseguir ter muitos vídeos das viagens, porque eu não fazia YouTube e como tal só tenho muitas fotos, mas eu vou tentar passar o máximo possível para vocês terem a melhor ilustração que eu conseguir enquanto vos estou a contar tudo. Então, vamos começar, porque eu tenho muita coisa para partilhar e queria dar também um contexto. A minha família costuma sempre tirar férias em dezembro, porque a minha mãe faz anos a 18 e coincide sempre com as férias do Natal, portanto nós aproveitamos sempre essa altura para ir dar um saltinho a um sítio qualquer e conhecer. E nesse ano o escolhido foi Bordeus. Porquê? Primeiro, voos baratos. E segundo, o meu pai adora vinho e Bordeus tem uma região vinheteira muito grande, portanto juntámos o útil ao agradável e fomos conhecer. Então nós saímos de casa e dirigimos-nos ao aeroporto de Lisboa, porque foi lá que nós apanhámos o nosso avião, com destino a Bordeus, e por volta das 10 da manhã já estávamos no aeroporto, depois embarcámos. Foi muito engraçado porque o meu pai não sabia para onde é que nós íamos, eu e a minha mãe fizemos tudo e marcámos tudo sem ele saber, portanto foi uma surpresa. Ele só descobriu quando estávamos no avião sentados e o comandante disse qual é que era o destino do avião, portanto essa parte foi muito engraçada. Depois nós chegámos ao aeroporto de Bordeus por volta da 1 da tarde, estava uma chuva torrencial e o aeroporto estava em obras, o que não facilitou nada porque primeiro não sabíamos onde é que literalmente saíamos, depois não sabíamos onde é que íamos buscar o carro, mas deu para comer o primeiro croissant de França no aeroporto, portanto foi logo bom. Nós pegámos no carro e dirigimos-nos ao centro de Bordeus. O aeroporto fica mais ou menos a 10 km do centro mesmo histórico de Bordeus. Nós alugámos um carro, como eu já referi, mas eu se calhar não aconselhava porque nós no centro fizemos tudo a pé, porque aquilo é bastante pequeno e dá para conhecer tudo a pé. Para o que eu recomendaria usarem o carro é o que eu vou dizer mais à frente, que é para visitarem as vinhas, mas se quiserem estar só no centro, não recomendo alugarem carro, até porque os lugares são quase todos pagos das 8 da manhã até às 8 da noite, portanto têm que andar sempre a pagar parquímetro, o que não é lá muito bom. Dirigimos-nos ao nosso Airbnb, que foi onde ficámos, e todos os prédios em Bordeus têm um aspecto muito rústico por fora, e quando nós vimos o hall de entrada do prédio, nós até nos assustámos e pensámos: onde é que nós fomos pôr o nosso dinheiro? Porque isto está a cair aos bocados, literalmente. O chão tinha azulejos que já não havia, as escadas tinham teias de aranha enormes e foi assim um bocadinho um susto. Mas quando entramos efetivamente no nosso apartamento era super moderno, como tinha sido prometido, portanto descansámos um bocadinho mais. O apartamento era ótimo, na minha opinião, tinha uma mesa aninho, tínhamos cozinha se quiséssemos cozinhar, tínhamos 2 quartos mais uma sala, porque nós somos 5 pessoas e dá sempre mais jeito ficar num Airbnb do que ficar propriamente num hotel, para além de que é muito mais barato. Nesse dia, como fazemos habitualmente, fomos fazer o reconhecimento do local, ou seja, fomos andar um bocadinho a pé, ver as ruas, não fomos com nenhum objetivo específico de ver certo monumento, fomos apenas conhecer um bocadinho o ambiente todo da cidade. Nós também, como fomos em dezembro, fomos na altura do Natal e esperávamos ver muitas luzes de Natal, tudo iluminado. Não aconteceu assim logo à primeira. Nós quando chegámos havia poucas luzes no sítio onde nós ficámos. Mais tarde acabámos por ver mais árvores de Natal e mais luzinhas, mas quando chegámos não houve assim aquela grande impressão uau de Natal. Jantámos num restaurante super diferente do normal, cheio de plantas, assim uma coisa mais exótica, e depois do jantar fomos logo ao espelho d'água, que não é um espelho, é o rio que reflete todas as luzes e a ponte e fica lindíssimo de noite. O rio que atravessa Bordeus chama-se Garonne e depois também tem a Ponte Pierre. Recomendo muito, se alguma vez forem a Bordeus, irem lá visitar a margem do rio de noite, porque é mesmo muito bonito. Depois, no segundo dia, acordámos fresquinhos e começámos logo a visitar. Primeiro visitámos a Catedral de Saint-Michel, que ficava relativamente perto do nosso Airbnb e tem uma praça à frente, onde até estava a decorrer uma feira de velharias e assim uma quase praça da fruta, e foi muito interessante de ver. E visitámos também o Arco do Triunfo, que é assim, existem em quase todas as cidades francesas um Arco do Triunfo e Bordeus não é exceção, e tem lá um, não é assim tão grande, é
bastante pequenino, até está no meio de uma rotunda, portanto não é dos maiores, mas fomos lá vê-lo também. E depois apanhámos um metro, não é bem metro porque aquilo é acima do nível do chão, mas é um comboio muito mais rápido que o normal, portanto é um metro à superfície. Sim. Acho que se chama metro à superfície. E fomos até à Cité du Vin, que é um museu muito conhecido de Bordeaux, que exatamente é um museu do vinho, e o próprio museu tem uma forma de um decantador, o que é super diferente do normal, arquitetonicamente é muito bonito, e o museu também é muito interativo, tem montes de atividades, jogos, até as crianças, não é só para adultos, conta a história do vinho e no final tem uma degustação de vinhos com uma vista lindíssima também. Eu acho que lindíssima é a palavra que eu vou usar mais neste vídeo, porque tudo em Bordeaux pode ser classificado dessa maneira. Mas é mesmo muito bonito, vale muito a pena. Os bilhetes não foram assim tão caros e eu recomendo que vão. Apanhámos outra vez o metro de volta ao centro e jantámos num restaurante super pitoresco, assim mais escondido, que se chamava Le Lion Lila, e comemos comida ótima. Nós mandámos vir aqueles queijos de entrada que vêm num prato e depois nós comemos à colher derretidos e estava uma delícia. Eu comi uma salada também ótima. Pedimos uma sobremesa que era uma... como é que ele se chama? Não é uma placa... uma tábua. Pedimos uma sobremesa que era uma tábua repleta de doces franceses, tínhamos macarrão, tínhamos uma mousse qualquer, eu não me lembro, eu vou deixar aqui a foto para depois vocês verem todos, e estava excelente esse jantar. No terceiro dia fomos visitar Saint-Émilion, que é o centro da região vinheteira, e tem lá a maior parte das vinhas que produzem vinho de Bordeaux, e nós marcámos visita com antecedência, antes de viajarmos, para visitarmos uma adega onde podemos ver o processo de como se faz o vinho, podemos também ter uma prova de vinho. Eu não bebi vinho nenhum, ok? Eu sou menor, mas foi muito interessante saber como é que o vinho se faz, ver as castas todas. Depois, claro, que ele tem uma vista muito bonita para as vinhas, mas antes de irmos fazer a nossa visita a essa adega, fomos mesmo ao centro de Saint-Émilion. Eu diria que aquilo é quase como se fosse Óbidos, tem uma catedral, tem assim um aspecto muito rústico, calçada, mas é assim, se forem lá, eu não recomendo irem lá numa hora de almoço, porque nós fomos lá de manhã, depois almoçámos, e nós pagámos mais de 100 euros e comemos uma pizza e bebemos água e o meu pai bebeu vinho. E o vinho custou 15 euros. Portanto, eu não recomendo almoçarem lá. Eu recomendo que vão lá ou de tarde ou que levem assim uma marmita para não vos cair os olhos da cara para almoçar. Mas pronto, aqui foi onde o carro de facto deu mais jeito, porque pudemos nos deslocar até Saint-Émilion. Saint-Émilion fica mais ou menos uma hora do centro de Bordeaux, portanto ainda é alguma viagem, mas também há muitas vinhas que fazem o pacote de transporte desde o centro até à vinha e depois a visita, portanto, se não quiserem alugar carro também não é grande problema. Depois do nosso almoço, que deixámos lá um rim, e depois da visita às vinhas, que também foi muito giro, regressámos ao centro de Bordeaux e passeámos na Rue de Sainte-Catherine, eu não sei falar francês, mas é quase a Rua de Santa Catarina do Porto, mas em Bordeaux, é o equivalente, porque é uma rua com 1,2 km, é bastante extensa e tem milhares de lojas de todas as variedades, tem desde a Zara, a Primark, perfumarias caríssimas, Bimba e Lola, eu não sei, tem todas as lojas lá. Ela atravessa toda a parte histórica de Bordeaux, o que nos deu bastante jeito, porque sempre que estávamos meio perdidos era só enverdar por essa rua e depois já sabíamos mais ou menos o caminho. Nesse dia, depois de termos passeado bastante, jantámos num restaurante italiano perto da nossa casa, ou Airbnb, não era a nossa casa, mas pronto. E ele tinha assim um aspecto quase vintage, tinha aqueles bancos embutidos na parede, almofadados, sabem, aqueles vermelhos mesmo de diner americano, mas era um restaurante italiano, portanto... Depois, no quarto dia, fomos até ao outro lado da ponte de Pierre. Bordeaux situa-se nas duas margens do rio Garonne, mas muito mais na esquerda do que na direita. A direita é só mesmo uma pequena porção e na margem esquerda é onde se situa todo o centro histórico e a maioria da cidade. Era lá que se situava também o nosso Airbnb, o que também deu um jeitaço porque estávamos mesmo perto de tudo, mas nesse dia decidimos atravessar a ponte e ir visitar um bocadinho o outro lado. Lá tínhamos uma estátua de um leão azul enorme, não sei bem por que motivo, mas era bonito. Vimos também outra catedral. Se querem visitar catedrais, vão a Bordeaux, porque há lá disso a pontapé. E também vimos um jardim botânico um bocado estranho, porque aquilo parecia abandonado, não estava lá ninguém. Aquilo era fechado, no meio de uma praça, e depois nós víamos as plantas literalmente a sair pelo teto, portanto parecia que iam fugir. Era estranho, mas pronto.
Nesse dia depois regressámos ao outro lado da ponte antes do almoço porque davam previsão de chuva, então nós decidimos que íamos visitar o Museu Natural e parámos o carro perto do museu e fomos almoçar num pub inglês que não há qualquer registro fotográfico e eu demorei muito tempo a lembrar-me onde é que nós tínhamos almoçado nesse dia porque literalmente não há fotografias. Depois desse almoço mistério, fomos então visitar o Museu de História Natural. Também era muito giro, tinha vários andares, vários temas diferentes. Eu tenho 2 irmãs com 8 anos e elas gostaram muito porque era interativo também para as crianças. Depois do museu, efetivamente, começou uma chuva danada e nós andámos feitos patinhos pelo centro de Bordeus a chover de carro, porque não tínhamos mais nada para fazer. E quando parou de chover, mais ao fim da tarde, nós saímos a pé e passámos à frente do que supostamente é o melhor restaurante de Bordeus, que tem o melhor bife do mundo, e estavam, sem exagero, umas 100 pessoas na fila e nós até gozámos com elas porque quem é que vai esperar 1 hora numa fila para jantar? Nesse dia, antes de jantarmos, fizemos o quê? Visitámos mais igrejas. Desta vez foi a Catedral de Saint-André e foi aqui que nós nos deparámos realmente com as luzes de Natal, porque ela tinha uma árvore de Natal gigantesca à sua frente. Fazia quase até impressão, porque a catedral já era enorme e depois a árvore era quase do mesmo tamanho e era tudo muito grande, mas estava muito, muito bonito. Nesse dia jantámos numa hamburgueria também perto de casa, não estava nada mal, e isto constituiu assim um ótimo fim do dia que tinha sido assim um bocado estragado pela chuva. No 5º dia foram os anos da minha mãe, era dia 18, portanto nós fomos primeiro à catedral onde tínhamos ido no dia anterior de noite para a ver de dia. Depois fomos à caça do perfume preferido da minha mãe e vimos em todas as perfumarias de Bordeus e não havia, e depois encontramos cá em Portugal no Wells. Pois, acontece. E fomos ao brunch, fomos a um sítio chamado Carl e estava bastante bom. Comi uma coisa que eu nunca tinha comido, que é coq au vin, que para quem não sabe é carne cozida em vinho. Foi assim mesmo um gosto totalmente diferente do que eu estou habituada, mas gostei bastante. E depois fomos visitar o mercado de Natal que existia lá em Bordeus, que era muito giro. Até tirámos uma foto com o Pai Natal. E esse mercado também fornecia um comboio que ia passeando por Bordeus com fones e altifalantes e contava a história de todos os sítios. Nós também fizemos essa visita. Recomendo bastante que a façam porque aprendem coisas que de outra maneira era bastante difícil aprenderem, porque aquilo é mesmo interativo. Vocês estão a passear a ver o rio e conta-vos a história do rio, da ponte, passam pelas catedrais principais e conta-vos também um bocadinho da história. Portanto, é uma forma muito interativa de aprender em viagem. Pronto, nesse dia, depois do mercado de Natal, depois de termos passeado pelo comboio, o que é que nós nos lembramos de fazer? A minha mãe faz anos, vamos jantar ao melhor restaurante de Bordeus e vamos ser aquelas pessoas com quem nós gozámos ontem e vamos esperar 1 hora na fila para comer. E foi isso que nós fizemos. E valeu cada minuto, porque aquele era o melhor bife que eu já comi na minha vida, com o melhor molho que eu já comi na minha vida, estava divinal. Lá vocês mandam vir o bife e depois aquilo tem batatas infinitas, vocês podem estar sempre a mandar vir batatas fritas, que elas vêm, não pagam mais por isso, e aquele bife estava... Eu não sei explicar, eu estou-me a salivar neste momento só de recordar aquele bife. E pronto, mas esse restaurante é tão bom, tão conhecido e tão especializado que o único prato que eles servem é esse bife com batata frita. Não servem mais nada. E ele é um prédio bastante alto e todos os andares têm mesas e estavam sempre cheias. Nós subimos para ir até ao 4º andar e aquilo tinha mesas à volta das escadas e depois as escadas andavam assim em espiral quase e depois havia mesas por todo o lado, pessoas por todo o lado. Eu nem quero imaginar como é que isso seria se houvesse Covid. Dá pavor, porque aquilo estava um bocado amontoado. E pronto, foi assim que nós terminámos os anos da minha mãe. Foi ótimo, comemos o melhor bife da nossa vida. Também pagámos um bocadinho caro, mas não faz mal. Este valeu a pena, a pizza de 100 million não valeu a pena. E acabámos assim as nossas férias, porque no 6º dia foi basicamente fazer as malas e dirigir-nos para o aeroporto. O nosso voo supostamente era cedo, mas nós apanhámos o voo no dia em que o furacão ou a tempestade Elsa despolutou cá em Portugal. Portanto, foi assim um voo um bocadinho atribulado. Nós estivemos 2 horas no aeroporto de Bordeus parados porque não podíamos embarcar. Depois tivemos 1 hora a mais no ar porque não conseguíamos aterrar em Lisboa. E a viagem para casa também foi horrível porque a estrada estava cheia de água, cheia de troncos de árvores. Não foi lá muito bom, mas a viagem foi tão boa, tão repleta de coisas novas e interessantes que compensou isso tudo. Portanto, foi esta a minha viagem a Bordeus. Espero que tenha sido bom ouvirem-me aqui a falar e verem todas as imagens. Espero também que gostem da ideia desta série. Não posso fazer vlogs aqui para o canal, portanto arranjei esta maneira de partilhar estas experiências convosco. Espero que se algum dia forem a Bordeus usem este vídeo como referência
E é isso, vemo-nos no próximo vídeo, deixem o vosso gosto, partilhem. Eu ainda nem sequer comecei a editar, mas já sei que este vídeo vai dar muito trabalho, portanto ajudem e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!